a questão da peripécia, retomando um pouquinho lá do Aristóteles, né, que ele falava sobre o enredo, e tem digamos, um culto à peripécia na telenovela. Até a telenovela, ela requer, né, ela exige que os aconteça, que as coisas não que elas aconteçam por si só, né, os fatos, as circunstâncias. Ela tem que vir prende consequências também, né? Quer dizer, na verdade, você tem que fazer acontecer, você tem que fazer com que a telenovela, as situações, elas tragam, né, já na sua base, na sua concepção, né, por isso que o autor tem que pensar previamente, né, as situações, essas possíveis consequências dramáticas, né? Quer dizer, na verdade, o conflito, são pedaços de conflito. Toda situação que houver numa ficção, né, principalmente no caso do folhetim, a telenovela, ela exige, né, ela requer que as consequências dramáticas aconteçam, né, aconteçam no sentido de serem palpitantes, trazerem algum rescaldo aí que possa dar mais um pano, mais uma tessitura dramática a ser desenvolvida. Então essa ideia da peripécia, como ela, digamos, ela está no cerne ou no olho do furacão, né, do processo dramatúrgico, né, de telenovela, a gente pode imaginar então que a feitura, a composição de personagens, porque são os personagens que são os representantes dos conflitos, né? É a eles que acontecem os conflitos e é a eles que as consequências dramáticas também se oferecem, né? A gente pode pensar em trabalhar, no plano de vista macroestrutural, a trajetória de cada personagem, configurando nessa trajetória alguns pontos nucleares, através dos quais a gente possa, o autor possa refletir, né, desenvolver a situação de uma maneira que o conflito apareça e já traga em si, né, na sua de carona, a consequência dramática. Então, por exemplo, um exemplo mais comum, né, não tão elaborado, que poderíamos ter, você imaginar que determinado personagem, você dividiria o seu núcleo dramático da sua telenovela, de modo que você tivesse uma ordem de importância. Então você tem, por exemplo, personagens principais e personagens secundários, que para o público pode não ser essa referência exatamente. O público pode se identificar com o personagem secundário e achar que para ele é mais importante aquele personagem, porque ele gosta do personagem. Mas a nível autoral, né, de concepção, é interessante você fazer uma divisão em que você tenha, né, a configuração, né, o vislumbre de quem seja mais importante para baixo, de uma ordem decrescente. A partir disso, você pega o seu personagem principal e começa a travar um arco de acontecimentos, né? Essa questão de que muitas coisas vão acontecer. A peripécia, né? A peripécia o termo grego, né? Significaria justamente esses pontos de virada, né? Esses acontecimentos que vão mudando seguidamente o desenvolvimento desse personagem. Como na nossa vida é assim também, né? O personagem ficcionalmente. Porque senão também, se você não tiver uma relação do que acontece ao ser humano, de modo geral, na própria vida dele, o seu personagem não se aproxima da identificação, né? Quer dizer, o público só cria uma identificação e uma correspondência, uma situação privilegiada de ver pelos olhos do personagem, na medida em que ele vê assim, esse cara é tão humano quanto eu sou parecido nele nisso, nessa situação eu faria igual, ou faria diferente, ou ele é diferente de mim. Então, mas essa comparação que você faz subjetivamente parte do pressuposto de que realmente ele é muito próximo do ser humano, do que a gente entende por humanidade, né?
E essa questão do ser humano é muito importante ressaltar que ser humano é ter atributos negativos e positivos. Porque, na verdade, a gente tem um costume, na realidade, né, no cotidiano, de criticar. Né? Ah, fulano é invejoso, por exemplo. Como você não fosse invejoso, né? É justamente porque ele é invejoso que você enxerga isso, que você enxerga. Isso existe em você em potencial. Né? E ou ele ou é bonito, a beleza dele muitas vezes também está dentro de você. Né? Não significa que só o externo. Né? Existe uma ponte entre o subjetivo e o objetivo. Então, na verdade, essa coisa da qualificação, né, dos personagens, elas devem aparecer em termos de humanidade mesmo. Eles são humanos, têm atributos que são positivos e negativos. Obviamente que interessa ao autor, de modo geral, desenvolver, né, digamos, centrar fogo mesmo nos atributos negativos, porque onde vem o quê? Vem o pathos, vem a dor. Porque se eu tenho culpa, obviamente que essa culpa tem que aparecer, porque é essa culpa que vai fazer com que a minha história seja interessante. Se eu não me culpar em determinada situação, achar que está tudo certo, por exemplo, ou que essa culpa não me atinge, né? Talvez eu vou me aproximar mais, por exemplo, ao que se diz hoje em termos de psicopatia, do que propriamente uma normalidade. Né? Diz que o psicopata não sente, por isso que ele mata, ou não tem afeto, né? Mas um ser humano, de modo geral, normal, dentro da normalidade humana que nós conhecemos, e aquilo que você, de certa maneira, vai buscar nos seus personagens, de modo geral, é que ele tenha realmente todos esses atributos que nós temos e nós vemos nos outros, e muitos de nós também vemos em si próprios.